Olá pessoal, eu tenho aqui dois arquivos do Excel. Um tem o nome Arquivo Banco de Dados, em que ele tem essas três colunas aqui, código, nome, empresa. E tem um outro arquivo que se chama Arquivo com Código. Ele tem as mesmas colunas e aí eu quero que ele faça o seguinte. Eu vou digitar aqui alguns códigos, nomes, empresas. Aí ele vai buscar lá no outro arquivo se tem esse código aqui. Se tiver o código, ele vai copiar aqui, ó, naquela mesma linha daquele código, lá no outro arquivo, ele vai copiar estas duas colunas aqui. Se não tiver esse código lá no outro arquivo, ele vai copiar essas três linhas aqui para a próxima linha em branco que estiver lá no outro arquivo. Então vamos começar aqui. Aí eu vou clicar em exibir código e aqui eu vou criar todo o código para abrir o outro arquivo, verificar se tem o código e exportar os dados. Então esse arquivo banco de dados está nesta pasta aqui da minha máquina. Aí eu vou colocar aqui o nome dele, ó, arquivo banco de dados.xlsx. Aí eu coloco esse nome entre aspas, tá? Vai ser o caminho do meu arquivo. Então aqui, ó, eu vou ter uma variável chamada caminho, de caminho string. O caminho vai ser esse aqui, ó. Caminho é igual ao caminho do arquivo. Aí eu vou colocar o seguinte aqui, ó, para abrir o arquivo. Abrir o arquivo. Vai ser workbooks.open caminho. Aí eu vou fechar esse outro arquivo aqui, ó, só para a gente fazer o teste. Eu vou tirar o modo de design aqui, ó, e vou clicar no botão exportar. Então o que aconteceu? Ó, ele abriu outro arquivo. Então, até este momento aqui, o meu código está correto. Aí lá no final do meu código eu vou colocar workbooks.close, vai ser esse caminho. Só que no meu caso aqui, vai ser o arquivo que está ativo. Então vai ser active workbook.close. E também vou colocar aqui, ó, activeworkbook.save, porque eu vou sempre estar fazendo alteração no banco de dados, então eu preciso salvar o banco de dados antes de fechar. Aí então eu vou percorrer primeiro as linhas deste arquivo aqui que está o código. Então eu vou ter uma variável aqui, ó, chamada de linha code s long. Então quando eu colocar assim, ó, code, vocês entendam que é este arquivo aqui que está o código. Então neste arquivo que está o código, a linha começa onde? Começa a partir da linha 2. Então vai ser aqui, ó, linha code começa em 2. Só que aí eu vou ter uma outra linha também, que vai ser a linha do banco de dados. Então eu vou colocar aqui, ó, din linha banco as long. E no banco de dados, a linha também começa aqui, ó, na linha 2. Então eu vou ter aqui, ó, linha banco também começa em 2. Abri o arquivo, então eu começo a percorrer a linha banco, vou deixar aqui, ó, linha banco começa em 2. Eu vou fazer o seguinte, ó, while active workbook.sheets1, que vai ser a primeira planilha lá do arquivo do banco de dados, ponto range da coluna A e linha ponto value for diferente de em branco. Só que aqui, como é o arquivo banco de dados, então é a linha banco. Linha banco é igual a linha banco mais 1. End. Esse end aqui é para finalizar o while. Então sempre que eu começo com o while, eu tenho que terminar com o end. Então eu estou percorrendo lá
as linhas da minha planilha. Só que essa planilha não está nesse arquivo aqui do código. Ela está lá no outro arquivo do banco de dados. Então eu vou perguntar se esse valor é igual ao código. Daqui a pouco eu vou falar onde que está esse código. And if. Então eu vou converter aqui ó, para string cstr. Vou converter esse valor aqui para string. E vou converter esse valor para string. Então aqui ó, se ele achou o código lá, ele já pode copiar nessa linha os dados. Na coluna B, lá do banco de dados, vai ficar o que? Vai ficar o nome. Então eu vou colocar o nome aqui, ó, nome. E na coluna C, vai ficar o que? Vai ficar a empresa. Vou colocar aqui, ó, C vai ser empresa. Aí depois que eu copiei, eu posso dizer para ele voltar para o início. Então o início vai ser aqui, ó, iniciou, 2 pontos. Agora, se ele não encontrar o código em nenhuma das linhas, então aqui, ó, ele vai colocar na coluna B o nome, na coluna C a empresa e na coluna A ele vai colocar o código. Aí eu vou fazer while planilha 1 ponto range da coluna A e linha code ponto value for diferente de em branco. Então isso aqui eu estou percorrendo agora esse arquivo aqui do código. Estou percorrendo essa parte aqui, ó, só que eu estou começando da linha 2. Então eu vou percorrer aqui, ó, enquanto tiver linha preenchida aqui, eu estou percorrendo. Linha code vai ser igual a linha code mais 1. E aí eu vou ter o outro end, que é para fechar esse primeiro while aqui. Aí na verdade esse início, ele vai ficar aqui embaixo, ó, que o início é para pular para a próxima linha. Então aqui, ó, se ele achou o código e já preencheu os dados, então ele pode ir para a próxima linha. Só que a próxima linha não é a linha do outro arquivo do banco de dados, é a próxima linha aqui, ó. Então se ele estava na linha 1, aí ele já passa para a linha 2. Eu vou mudar aqui de início para próxima linha code, tá? Para você não se confundir aí. Antes eu estava chamando de início, agora eu estou chamando de próxima linha do arquivo que está o código. Aí depois que ele já percorreu todas as linhas do arquivo que está o código, então ele pode salvar o arquivo e pode fechar o arquivo do banco de dados. Então eu vou deixar assim, ó, marcado aqui, que o Active Workbook é igual ao arquivo do banco de dados. Por quê? Porque quando eu abro o outro arquivo do banco de dados, ele passa a ser o arquivo ativo. Então, enquanto eu não fechar aquele outro arquivo, ou não ativar este arquivo aqui que está o código, ele continua como o arquivo ativo. Então aqui, ó, o nome vai estar onde? O nome vai estar nessa linha do código, só que na coluna B. Então tá aqui. E a empresa vai estar onde? Vai estar nessa linha do código, só que na coluna C. Eu posso pegar essa linha do código aqui e colocar assim, ó, ponto entire row ponto clear contents. Então ele vai limpar essa linha inteira, que é a linha deste arquivo do código, que eu já copiei os dados, então eu não preciso mais desses dados. Aí aqui também, ó, aqui vai ser o código que está na coluna A, aqui vai ser o nome que está na coluna B, e aqui vai ser a empresa que está na coluna C. Aí copiei esses dados, eu posso pegar essa linha inteira aqui e limpar os dados. Aí aqui, ó, onde está o código, eu vou colocar a coluna A, que é onde fica o código. Então aqui no banco de dados, nós temos César no código 1 e Marcela no código 2. Aí eu vou fechar esse arquivo do banco de dados
E agora eu vou exportar. Então lá no banco de dados vai ter que ficar Ana e Paulo no código 1 e código 2. Exportar. Ele abriu, fechou outro arquivo, limpou as células aqui. Então agora eu vou abrir o arquivo do banco de dados para verificar se ele alterou corretamente. Então, ó, ele alterou aqui, ó. Agora o código 1 está Ana e o código 2 está Paulo. Então este era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também vou deixar uma cópia deste código nos comentários.